Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Eu digo que sim e também digo que não. Em que sentido é não e em que sentido é sim? Nas escrituras, existe de 4 a 5 passagens narradas no Novo Testamento, em que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Mas devemos observar em seu contexto em que sentido está se referindo que ele não faz acepção de pessoas. É como se a gente observasse o movimento das formigas. Quando a gente observa, a gente vê que todas são parecidas. Da mesma forma, quando Deus observa a humanidade, ele vê tudo uma coisa só, mas em que sentido? Toda a humanidade falha. Todos nós cometemos falhas e erros. Não existe diferença, nesse sentido, não existe diferença entre eu e você. Todos nós erramos. O próprio apóstolo Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer, toda a humanidade mente. Então Deus, quando observa a humanidade, ele observa a humanidade dessa forma, nesse sentido. É como se nós observássemos as formigas. Nós vemos tudo uma coisa só. Então Deus, quando vê o ser humano, nesse sentido, ele vê tudo uma coisa só. Então, nesse aspecto aí, não existe acepção de fato, porque ele vê tudo uma coisa só. Agora, se você me pergunta, mas tem na Bíblia, Deus faz acepção de pessoas? Na forma escrita, não. Na forma escrita tem que Deus não faz. Mas se for para eu mostrar ao contrário, que Deus faz, isso aí não está escrito. Aí alguém me diz assim, mas como é que você pode provar que Deus ele faz acepção de pessoas? Eu posso provar na maneira de como Deus age com os seres humanos. É através da sua ação, é através da sua atitude que a gente vai ver se existe de fato ali uma acepção ou não. Eu posso mostrar que Deus faz sim também acepção. Eu falei no sentido em que Deus não faz. Mas também eu vou falar no sentido de que Deus faz. Como assim? Existem os que são de Deus. Existem os que não são de Deus. Existem os que são filhos. Existem aqueles que não são filhos. Deus ele faz acepção de pessoas no sentido daqueles que não são e os que são. Nesse sentido aí, Deus faz acepção de pessoas no sentido de filhos, daqueles que são deles e os que não são deles. O sentido de que ele não faz é quando ele olha para a humanidade e vê tudo uma coisa só. Porque tanto aqueles que são filhos de Deus como aqueles que não são filhos de Deus erram. Tanto os que são filhos como aqueles que não são. Todos erram. Mas Deus faz sim acepção de pessoas no sentido de filhos, naqueles que são deles e os que não são dele. Então ele faz aí uma diferença. Como é que eu posso dar um exemplo disso aí? Eu posso dar um exemplo de Jacó e Esaú. Se você analisar a história de Jacó e Esaú, você vai observar que Jacó ele pertencia a Deus, ele era um servo de Deus, mas Esaú não. E se você observar toda a história de Esaú e a sua descendência, os edomitas, você vai ver que esses povos, essa nação, eles foram destruídos. No capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 6, Paulo vai falar sobre a liberdade absoluta da graça de Deus. A partir do versículo 6, Paulo diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Interessante, né? Paulo diz, nem todos que são ali de Israel, eles são de fato israelitas, nem todos. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos.
mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como os descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido. Aí aqui é quando Paulo vai falar dessas duas crianças que ainda não tinham nascido, mas que Deus havia amado um e odiado o outro. E o interessante é que Deus odiou Esaú, ele ainda não tinha nem nascido ainda, ele ainda era uma criança, ainda estava na barriga, mas já foi odiado por Deus. Veja a diferença da atitude de Deus em relação ao amor. Porque a palavra está dizendo aqui, Paulo vai narrar aqui, em que Deus, ele só amou Jacó, mas não amou Esaú. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Veja que Paulo aqui vai tratar da eleição, da graça absoluta de Deus. E não é através das obras, mas é através daquele que chama. Quem chama é Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Deus e Jesus é o mesmo. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então observe que de fato não existe essa frase de que Deus faz. Mas a acepção a gente vê pela ação de Deus em relação aos seres humanos. A atitude dele. A atitude que Deus teve aqui, dentro da sua onisciência, porque Jacó, ele simbolizava Israel. E Esaú simbolizava Edom. Eu não vou ler toda essa história porque é comprido a história, mas são dois símbolos. Jacó e Esaú são dois símbolos. Jacó e Esaú são duas nações. E observe que houve aí um sentimento de amor de Deus em relação a essas duas crianças diferente. É aí onde eu consegui analisar a acepção. Ou seja, houve aqui de fato uma acepção de Deus. Essa história de dizer que Deus não faz acepção de pessoas, isso aí depende do sentido daquela história, daquele contexto ali. Por isso que eu dei o exemplo das formigas. Ele não faz acepção nesse sentido aí, porque ele vê toda a raça humana tudo uma coisa só. Todos nós falhamos. Não tem um só sequer que seja perfeitamente 100% que nem Jesus. Só Jesus foi o único perfeito aqui na Terra. Eu posso dar um outro exemplo de uma acepção. Por exemplo, no caso de Lídia mesmo. Lídia, ela está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês já analisaram já observaram essa história de Lídia, em que Paulo, no dia de sábado, Paulo e Silas, eles foram fazer uma pregação e havia um grupo de mulheres ali, certamente parece que elas estavam lavando roupas, na beira de um rio ali. E quando Paulo começou a pregar ali, a palavra diz que Deus, a palavra diz que aquelas mulheres se aproximaram de Paulo para ouvir a palavra. E havia uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e a palavra diz que ela era uma mulher temente, né? Mesmo sem ela ser uma mulher crente evangélica, mesmo sem ela ser convertida, mas ela tinha uma reverência, ela tinha um respeito. Então a palavra diz que Deus tocou no coração de Lídia para ela poder entender o que Paulo estava ensinando. E a palavra diz que ela se converteu. E ela fez até um convite a Paulo e a Silas para ir na casa dela, para que eles tivessem certeza de que ela que havia ali algo que aconteceu naquele momento da pregação. Ou seja, ela queria dar esse testemunho. Por isso que ela fez o convite. E
a pergunta é a seguinte: por que Deus só tocou no coração de Lídia? Porque se tivesse ela sozinha ouvindo a palavra, tudo bem. Mas não estava ela só. Havia um grupo de mulheres. Ela estava entre aquelas mulheres. E por que Deus só tocou no coração de Lídia? Porque só ela se converteu. Por que Deus tratou Lídia diferente daquelas outras? O que aquelas outras tinham? Então eu observo isso aí como uma acepção. O motivo de estar escrito Deus não faz acepção de pessoas, isso não significa de que Deus de fato não faz. É por isso que eu disse, depende do sentido em que Deus não faz. Então o sentido de que Deus faz, ou seja, o sentido de que eu consegui entender nas Escrituras, é no sentido daqueles que pertencem a Deus ou não. Deus faz, de fato, acepção de pessoas no sentido daqueles que pertencem a Ele. Aqueles que pertencem a Ele, Deus faz acepção de pessoas em relação a outros, aqueles que não são. Ou seja, aqueles que são e o que não são, Deus faz acepção de pessoas entre esses aí. Entre os que pertencem a Ele e os que não pertencem. Nesse sentido, Deus faz sim a acepção de pessoas. Então, eu acredito que dentro desse contexto, Lídia era uma pessoa que pertencia a Deus. E aquelas outras mulheres não. Por isso que Deus só tocou no coração dela. Porque se todas aquelas mulheres fossem filhas de Deus, se todas aquelas mulheres fossem de Deus, Deus teria tocado no coração de todas. E todas elas ali teriam se convertido. Mas não, Deus só tocou no coração de Lídia. E você ou a sua igreja ou o seu pastor conhece essa história que está lá em Atos dos Apóstolos. Então, é dessa forma que eu consigo observar nas Escrituras tanto a parte em que está escrito, em que os escritores narrados falaram em que Deus não faz acepção de pessoas, mas também eu vejo também a acepção de pessoas também desse outro lado. Por que Deus amou Jacó? E por que ele odiou Esaú? Essa é a pergunta que eu faço. Por que esse sentimento de amor, ele não foi igual, ele foi diferenciado? Por que Deus escolheu, por que Deus só tocou apenas no coração de Lídia? Mas ele não tocou também no coração das outras mulheres? Existe mais, eu podia ficar aqui no vídeo aqui falando de outros tipos de atitudes de Deus, em relação aos seres humanos, mas eu vou ficar só por aqui. Por isso que eu acredito que existe sim, de fato, acepção de Deus. Existe de fato acepção. Existe, dependendo do seu contexto, dependendo da ação de Deus, dependendo do momento de que Deus interage com a humanidade. Momentos em que ele não faz ali, acepção, ele trata tudo de uma forma só, mas existe casos em que existe aí uma acepção, ou seja, existe aí uma separação, uma diferença, em que Deus faz em certas situações dentro da humanidade. Então, é dessa forma que eu consegui examinar, consegui entender, consegui extrair das Escrituras, não de uma forma única, como muitos aí, não, que Deus não faz acepção de pessoas, não, porque está escrito em Romanos, está escrito em Atos, que Deus não faz acepção de pessoas. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro fala sobre que Deus não faz acepção de pessoas, mas veja o que Pedro fala, é interessante isso. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro está dizendo aqui que Pedro, ele reconhece de que de fato Deus não faz acepção de pessoas, mas veja em que sentido ele não faz. Mas Pedro diz que aquele que agrada a Deus é aquele que teme e que procura fazer o que é justo. Então essas pessoas aí agradam a Deus. Por que Pedro está dizendo isso? Que Deus ele não faz acepção. É justamente naquele sentido em que eu estava falando,
em que Deus, quando ele olha para a humanidade, ele vê tudo uma coisa só. Mas Pedro está dizendo, ó, em qualquer nação que tiver uma pessoa lá que é temente a Deus e procura fazer o que é certo, essa pessoa ela é agradável aos olhos de Deus. Sim, mas e as outras? Não, as outras não é agradável. Então, quando os personagens da Bíblia falam Deus não faz acepção de pessoas, tem que ver qual é o sentido em que esses personagens estão falando. Mas está aí o pensamento, essa reflexão. Existe outros, eu poderia dar outros exemplos em que a maneira, a atitude de Deus em relação a certos indivíduos, mas eu vou ficar só nesses dois exemplos que eu dei, acerca de Jacó e Esaú e acerca de Lídia. Então está aí, se alguém quiser externar o seu ponto de vista em relação a Jacó e Esaú, ou então em relação a Lídia, então está aí, vocês que fiquem à vontade, e até uma próxima oportunidade, e tchau para todos.